No ar, o programa Você Melhor, com Gui Moreira. Bom dia, começa agora o Você Melhor comigo, Gui Moreira, aqui no SCC SBT, o seu programa de saúde e bem-estar, com a participação dos grandes especialistas. Obrigado pela audiência em todo o estado de Santa Catarina. Estamos também em tempo real pela internet. Veja os destaques do programa de hoje. Entenda a importância de ter um acompanhante antes, durante e após uma cirurgia plástica. É o chamado acolhimento ao paciente. Veja com o médico cirurgião plástico, Dr. Rodrigo Vieira. Os métodos contraceptivos podem ajudar a evitar uma gravidez não planejada. Saiba mais com o médico ginecologista, Dr. Gastão Schwartz. Cirurgia das pálpebras. O procedimento remove as rugas e excesso de pele ao redor dos olhos, deixando a aparência do rosto mais descansada e jovem. Saiba com o cirurgião plástico, Dr. Márcio Grave. Uma doença progressiva que não tem cura e que leva a um maior acúmulo de gordura em pernas e braços é o lipedema. Entenda mais com a cirurgiã vascular doutora Mariana Silva. Saiba as causas e como aliviar a dor na região lombar com a neurocirurgiã doutora Nathalie Santiago. Entenda como o câncer de mama pode influenciar na gravidez com a mastologista doutora Mila Miranda. Descubra a idade ideal para começar a fazer procedimentos estéticos com a dermatologista doutora Cíntia Braghiroli. Confira 4 mitos e verdades sobre a reposição hormonal feminina com a médica nutróloga doutora Jamie Benfica. E veja os motivos para contratar um seguro cibernético com a gestora patrimonial e de riscos, Roberta Franco. Agora no Você Melhor SC. Um dos fatores que pode influenciar durante o processo que envolve uma cirurgia plástica é o acolhimento ao paciente, seja por parte de amigos, parentes ou do próprio médico. É importante esse apoio para que haja uma maior confiança de que tudo vai dar certo. É o que vamos entender com o médico cirurgião plástico Dr. Rodrigo Vieira. Hoje vou falar sobre um assunto que não é propriamente um assunto técnico, mas ele é fundamental. Ele fala sobre o acolhimento das pacientes por parte de familiares, cônjuges e também dos amigos durante todo o processo que envolve a cirurgia plástica, desde o primeiro contato até um pós-operatório tardio. É importante que desde o primeiro momento, desde a primeira consulta, essa paciente ela esteja sendo apoiada. Eu, por exemplo, gosto quando a paciente vem à consulta acompanhada de uma pessoa da confiança dela. Essa pessoa ela vai dividir tanto os ensinamentos com a paciente que a gente vai passar, mas também as expectativas. Nessa hora, nós vamos explicar sobre o que vai ser feito, como vai ser feito, por que vai ser feito daquela forma e também quais possíveis resultados que haverão. A paciente costuma, quando tem esse apoio, entender melhor a parte técnica e também essa parte da expectativa. No dia da cirurgia, nós contamos com uma equipe completa que vai ajudar nesse acolhimento da paciente. A enfermagem, a fisioterapeuta, todos vão fazer parte desse processo. Mas é importante também que essa paciente esteja com alguém que seja próximo da confiança dela também. No pós-operatório, isso é mais importante ainda. Porque nessa fase, a paciente ela sente-se insegura, ela está fragilizada, digamos assim. E o resultado, às vezes, ele demora para chegar. A paciente passa por momentos em que a mama fica mais inchada, mais dolorida. Essa é uma fase que tudo ainda está se ajeitando. Então, essa paciente ela passa por esse processo onde ela precisa repetidamente ser reafirmado para ela que aquilo é normal, que ela precisa desse apoio para passar bem por essa parte. Infelizmente, em alguns momentos, a gente percebe que é muito comum as críticas destrutivas. Às vezes, acompanhantes ou amigos, nem por maldade, mas por uma falta de sensibilidade, no intuito de achar que eles estão ajudando, eles acabam criticando o procedimento, o resultado e o andamento de todo esse processo. Para a paciente, isso traz um malefício gigante, nem perto de um benefício. Eu sempre sugiro que estejam próximo ao paciente e próximo ao médico. Esse conjunto tem que funcionar. O importante é o bem-estar da paciente. Então, em ambas as esferas, ela precisa estar bem acolhida. O acolhimento, ele é traduzido como um ato de dar proteção, dar conforto. Ele envolve ética, ele envolve um atendimento individualizado, ele envolve responsabilidade, cuidado e apoio para essa paciente. São medidas de humanização que buscamos aprimorar e difundir cada vez mais. Eu digo sempre que a medicina é uma troca de gentilezas. Por hoje eu fico por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.
A gravidez não planejada pode provocar problemas para a família. Para evitar as surpresas, é possível recorrer aos métodos contraceptivos. A escolha de qual usar vai depender das preferências, do grau de confiança necessário e de considerações médicas. Entenda mais com o médico ginecologista Dr. Gastão Schwartz. Olá, Gui, olá para você que me acompanha aqui. Hoje vamos abordar a contracepção. A contracepção, controle de natalidade, é usada para evitar a gravidez. Os métodos contraceptivos podem ser temporários, por exemplo, pílulas anticoncepcionais ou um dispositivo intrauterino, ou permanentes, destinados para evitar a gravidez permanentemente, como por exemplo a vasectomia, a laqueadura ou a retirada do útero, sendo este indicado somente em doenças associadas que indiquem a sua retirada. Existem muitos métodos contraceptivos. Nenhum é completamente eficaz, mas alguns são muito mais confiáveis do que outros. A eficácia, em geral, depende de qual método é usado e de quão diligentemente a mulher segue as instruções. Assim, a eficácia de um método contraceptivo pode ser descrita de duas maneiras. Sua eficácia na prevenção da gravidez, quando é usada pela maioria das pessoas, se chama uso típico, e a sua eficácia na prevenção da gravidez, quando as instruções de uso são seguidas à risca, que é o uso perfeito. Por exemplo, os contraceptivos orais, as pílulas anticoncepcionais, são muito eficazes se a mulher tomá-las todos os dias, que significa o uso perfeito. No entanto, esquecer-se de tomar algumas pílulas, que é o uso típico, diminui a sua eficácia. Por outro lado, os dispositivos intrauterinos, os DIUs, uma vez inseridos, não precisam de mais nada até precisarem serem substituídos. Assim, o uso típico é geralmente o mesmo que o uso perfeito. As pessoas tendem a seguir as instruções mais fielmente conforme se acostumam com o método. Assim, a diferença de eficácia com o uso perfeito e o uso típico costuma diminuir com o passar do tempo. Além do grau de eficácia, cada método contraceptivo tem outras vantagens e desvantagens. A escolha do método depende da preferência, do grau de confiabilidade necessário e das considerações médicas também. Apesar de haver uma taxa de gravidez mais alta associada ao uso de preservativos em comparação com outros métodos contraceptivos, os preservativos, principalmente o preservativo de látex e sintéticos, fornecem proteção contra todas as infecções sexualmente transmissíveis comuns, incluindo a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV, e como parte de práticas sexuais mais seguras, os preservativos devem ser usados mesmo quando outro método contraceptivo também estiver sendo usado. Caso tenham ocorrido relações sexuais sem proteção, a contracepção de emergência talvez ajude a prevenir uma gravidez não planejada. Porém, a contracepção de emergência não deve ser usada como método contraceptivo rotineiro. Por hoje eu fico por aqui, um abraço e até o nosso próximo encontro. Com o passar dos anos, é normal o envelhecimento da pele ao redor dos olhos. O excesso de pele deixa as pálpebras caídas, produzindo um olhar cansado continuamente. O cirurgião plástico Dr. Márcio Grave conta como é feita a chamada blefaroplastia. Vamos ver. Olá, Gui. Hoje o nosso assunto é cirurgia plástica das pálpebras. A cirurgia plástica das pálpebras ela é muito procurada por pacientes que já passaram dos 30 anos e que estão com um olhar cansado, um olhar, mesmo tendo descansado a noite inteira, acordam com um olhar pesado, um olhar de cansaço. Por que isso ocorre? Pelo excesso de pele na pálpebra superior e inferior e, além da pele em excesso, alguns pacientes possuem uma protrusão, uma bolsa de gordura em algumas localizações na pálpebra inferior e superior. Isso acaba gerando um volume extra e isso acaba produzindo um olhar de cansado. Nas pacientes mulheres, uma das queixas mais comuns que eu recebo é que a paciente fala: eu não consigo me maquiar. A maquiagem borra na parte superior da pálpebra. Para esses pacientes está indicada a cirurgia plástica das pálpebras. As técnicas atuais de blefaroplastia, elas não apenas retiram só a pele, mas elas reposicionam as bolsas de gordura. Isso para que tenha um resultado mais natural. Antigamente, as técnicas antigas, elas retiravam em excesso as bolsas de gordura, produzindo um olhar encovado com o passar dos anos. Com as técnicas atuais, é possível uma maior naturalidade sem ter nenhum sinal de cirurgia plástica. A cirurgia ela é realizada com anestesia, o paciente não vê nada do procedimento, tem alta após a recuperação da anestesia. A recuperação
O repouso é necessário nos primeiros 2 dias, repouso absoluto, e um cuidado maior nos primeiros 7 dias após a cirurgia. Pode ter inchaço, é normal após qualquer cirurgia, algumas manchinhas roxas que cedem já nos primeiros dias. Você que está incomodado com as pálpebras, se tiver alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe. Fique à vontade de enviar uma mensagem por WhatsApp ou até mesmo pela internet. Por hoje eu fico por aqui, um abraço e até o nosso próximo encontro. É hora de juntarmos forças e abraçar nossos vizinhos do Rio Grande do Sul. A sede da Massa FM em Gramado e do SCC-SBT em Lages e Florianópolis estarão recebendo doações, como agasalhos e roupas íntimas, roupas de cama, colchões, travesseiros e cobertores. Todos juntos pelo Rio Grande do Sul. Dor nas pernas, sensibilidade ao toque, inchaço, formação de bolsas de gordura e alterações na mobilidade. Cuidado, esses podem ser alguns dos sintomas da doença conhecida como lipedema. Ela pode se manifestar de diferentes maneiras e por isso é importante o diagnóstico correto. Saiba mais com a cirurgiã vascular doutora Mariana Silva. Bom dia, Gui. Bom dia para você que me acompanha aqui. Nós já abordamos o lipedema de maneira geral anteriormente. Hoje eu vim falar para vocês sobre os tipos e graus do lipedema e como é feito o diagnóstico dessa doença. A gente já sabe que o lipedema é uma doença que leva ao acúmulo de gordura em pernas e braços de forma desproporcional em relação ao tronco, trazendo sintomas como dores nas pernas, sensibilidade ao toque, à pressão, inchaço, formação de bolsas de gordura, um aspecto nodular na gordura com fibroses e alterações de mobilidade durante sua progressão. Nós podemos classificar o lipedema em tipos e graus. Os tipos de lipedema correspondem às áreas afetadas pela doença, que são: tipo 1, afeta quadril e nádegas; tipo 2, afetando quadril, nádegas e coxas até os joelhos; o tipo 3 afeta todo o membro inferior, mas poupa os pés, que é uma característica importante da doença. O tipo 4 afeta os braços e o tipo 5, mais raro, afeta somente do joelho até os tornozelos. O diagnóstico do lipedema é basicamente clínico, através da avaliação de um vascular com experiência na doença. Muitas portadoras também se identificam com os sinais e os sintomas típicos da doença e nos procuram para confirmar o diagnóstico. Isso a gente chama de autodiagnóstico. Na história clínica dessas pacientes, é muito comum terem passado anos sabendo que tinha algo errado com as pernas, passando por diversos profissionais sem o correto diagnóstico, muitas vezes diagnosticadas com linfedema, obesidade ou simplesmente celulite, e apresentando os sintomas que eu já mencionei antes. A palpação durante o exame físico é importante para avaliar a textura dessa pele e a presença dessa gordura mais nodular. Também através do ultrassom, a gente consegue fazer algumas medições da gordura que, quando positivas, nos dão mais certeza do diagnóstico, especialmente nos graus mais baixos. Por fim, em alguns casos, pedimos exames que nos ajudam no diagnóstico, como a densitometria de corpo inteiro, que é um método para análise da composição corporal, e também a ressonância magnética dos membros inferiores. O lipedema é uma doença progressiva e que não tem cura, mas tem controle e tratamento. Se você tem lipedema, procure um cirurgião vascular com experiência na doença para te ajudar. Por hoje eu fico por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Uma condição que pode afetar a qualidade de vida e as atividades no dia a dia de homens e mulheres. O problema pode ser prevenido com a adoção de hábitos saudáveis e cuidados com a postura corporal. Saiba o que pode causar a dor na região lombar e como aliviar os sintomas com a neurocirurgiã doutora Nathalie Santiago. Aqui comigo a doutora Nathalie Santiago, médica neurocirurgiã, e ela vai trazer várias informações importantes aqui pra gente hoje. Bom dia, doutora. Bom dia, Gui. É um prazer estar com você aqui no Você Melhor. Doutora, responde pra gente o que pode causar a dor na região lombar. As causas são diversas. Então, a dor lombar ou lombalgia, ela pode ser causada por
obesidade, sedentarismo, a má postura, que é uma causa muito frequente. E é claro, não desconsideramos que o avançar da idade, as causas degenerativas são muito comuns. Além das doenças próprias da coluna vertebral, como hérnia de disco, escorregamentos da coluna, e é claro, 80% da população mundial em algum momento da vida vai sofrer com dor lombar. E quais são as principais queixas, de quem tem a dor lombar? Ela pode ser do tipo latejante, fisgada, pontada. Dependendo da posição, ela pode piorar ou melhorar, então em alguns casos o movimento melhora ou piora a dor. Quando existe uma compressão, por exemplo, de uma raiz nervosa, podemos ter também formigamento na região e até irradiação. A dor pode ser sentida na própria perna ou na região glútea do paciente. Agora, doutora, é super importante a gente saber também como é feito o tratamento. É fundamental o diagnóstico adequado, então identificar a causa. Podemos dispor de medicamentos, fisioterapia, correção postural. Quando trata-se de doenças da coluna vertebral, podem ser necessários procedimentos minimamente invasivos, como os bloqueios anestésicos e até mesmo os tratamentos cirúrgicos da coluna. E como que a gente faz para prevenir aí a dor lombar? Pergunta super importante e um alerta. Uma das coisas principais para prevenir a dor é cuidado com a ergonomia, cuidado com a postura, principalmente no ambiente de trabalho e nas atividades cotidianas. Mas é claro, o exercício físico, o fortalecimento muscular são muito úteis nessa prevenção. Atenção que o fortalecimento muscular ele deve ser orientado por um educador físico e em quem tem uma doença própria da coluna, conversar com o seu médico e ter autorização para os movimentos que são permitidos. Doutora, e além da dor crônica, você trabalha com quais outros tratamentos? Na neurocirurgia funcional, nós trabalhamos com a neuromodulação, por exemplo, o tratamento cirúrgico das doenças do movimento, como o tremor essencial, a doença de Parkinson, distonias e também na neuromodulação invasiva para o tratamento de dores crônicas refratárias. Então, são muitas as patologias. A intenção na neurocirurgia funcional é sempre o foco com a melhora da funcionalidade dos pacientes. Ótimas informações, é um tema super relevante na atualidade. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no Você Melhor. Muito obrigada, Gui. É um prazer estar aqui e falar sobre esse assunto que é tão importante e relevante, que é a dor. E para quem quiser saber mais sobre esse assunto e sobre os tratamentos da dor e da neurocirurgia funcional, siga-me nos meus canais. Lá eu tenho várias dicas nas redes sociais a respeito desse assunto e muito mais. E é isso, gente. Tenham todos um bom dia e um ótimo fim de semana. É hora de juntarmos forças e abraçar nossos vizinhos do Rio Grande do Sul. A sede da Massa FM em Gramado e do SCC-SBT em Lages e Florianópolis estarão recebendo doações, como agasalhos e roupas íntimas, roupas de cama, colchões, travesseiros e cobertores. Todos juntos pelo Rio Grande do Sul. Uma doença que pode gerar uma série de dúvidas quando diagnosticada em mulheres grávidas ou em idade reprodutiva. A terapia hormonal contra o câncer de mama deve ser interrompida durante a gestação e o tratamento pode causar prejuízos para a mãe e para o bebê. Entenda como o tumor pode influenciar na gravidez com a médica mastologista doutora Mila Miranda. Bom dia, Gui! Algumas intervenções necessárias para lidar com câncer de mama podem gerar efeitos colaterais indesejados, incluindo a dificuldade para engravidar. Isso acontece, por exemplo, nas terapias hormonais, também chamadas de hormonioterapia ou terapia endócrina. Assim, é comum que o tratamento do câncer de mama e a gravidez causem uma série de dúvidas. O assunto se torna ainda mais relevante quando se leva em conta que muitas pacientes estão em idade reprodutiva quando são diagnosticadas com um tumor na mama. Em geral, os efeitos colaterais da hormonioterapia são similares ao que a mulher experimenta na fase do climatério, período de transição entre a fase reprodutiva e o período da pós-menopausa. Com isso, além dos desconfortos característicos, ela pode ter sua capacidade de engravidar prejudicada ao longo do período do tratamento, que pode durar anos. Um estudo recente avaliou os eventuais riscos de recorrência do tumor diante da interrupção do tratamento hormonal contra o câncer de mama para tentar engravidar. Para isso, mais de 500 mulheres
da América do Norte, Europa e Ásia, com média de 37 anos, foram avaliadas. Elas estavam recebendo terapia hormonal para tumores em estágios iniciais por períodos que variavam de 18 a 30 meses. Além disso, 62% das pacientes tinham recebido quimioterapia de forma complementar. A análise dos dados mostrou que 74% das pacientes tiveram pelo menos uma gravidez registrada no período do estudo e 76% delas retomaram a terapia hormonal após o nascimento do bebê. 15% não retomou o tratamento e 8% tiveram efeitos não desejados, como recidiva ou morte, antes que o tratamento tivesse sido retomado. A conclusão desse estudo, que foi o Positive Trial, é que mulheres com tumores em estágios iniciais submetidas a um tratamento hormonal podem suspender a intervenção terapêutica para tentar engravidar, sem riscos adicionais. Contudo, é preciso considerar as limitações deste estudo dado ao tamanho da amostra e ao tempo de acompanhamento, bem como questões particulares de cada quadro. Vale ressaltar que essa é uma decisão que sempre deve ser conduzida com base no diálogo constante entre o paciente e o médico, levando em conta os interesses da mulher e ponderando os riscos de cada opção. Um abraço a todos e bom final de semana! Seja para prevenir ou suavizar os sinais do envelhecimento, os procedimentos estéticos estão sendo cada vez mais procurados por quem deseja conquistar uma pele mais jovial e melhorar os aspectos na aparência do rosto e do corpo. Mas será que existe uma idade ideal para começar os tratamentos estéticos? Descubra agora com a dermatologista doutora Cíntia Braghiroli. Bom dia, Gui. Bom dia para você de casa. Hoje vamos falar um pouco sobre os procedimentos estéticos que são cada vez mais procurados e possuem uma demanda que só tende a aumentar. Todos os dias surgem novos produtos e técnicas buscando alcançar os melhores resultados. Mas você sabe para quem eles estão indicados? E com qual idade seria recomendado iniciá-los? Vamos lá! Na verdade, os procedimentos estéticos são indicados para qualquer pessoa que deseja melhorar aspectos específicos na própria aparência, seja por motivos de beleza ou para tratar cicatrizes de acne ou manchas após algumas doenças de pele, por exemplo. Existem muitas opções disponíveis, desde tratamentos minimamente invasivos, como os peelings, toxina botulínica e ultrassom microfocado, até procedimentos um pouco mais invasivos, como preenchimentos de ácido hialurônico, laser, microagulhamento e os fios de PDO. Cada tratamento é personalizado de acordo com as necessidades e queixas do paciente. Sendo assim, não existe uma idade certa para começar a fazer esses procedimentos. Enquanto algumas pessoas começam bem jovens, com o objetivo de prevenir rugas e os sinais do envelhecimento, outras podem procurar as intervenções apenas mais tarde, quando as marcas de expressão já estão aparentes e incomodando. Costumamos recomendar os procedimentos para os pacientes entre os 25 e 30 anos, quando sabemos que começa uma degradação maior das nossas fibras de colágeno da pele e os primeiros sinais de flacidez podem aparecer. Mas o mais importante é que você inicie seus tratamentos quando se sentir preparado e apenas depois de uma avaliação com um profissional qualificado para determinar o procedimento mais adequado para o seu caso. O meu conselho é que você consulte um médico dermatologista certificado que possa traçar um plano que atenda às suas expectativas e necessidades, garantindo resultados naturais e seguros. Um bom sábado a todos e até o próximo programa. Um tratamento que melhora a qualidade de vida da mulher influencia na saúde óssea, mental e metabólica. Mas a realização da terapia gera dúvidas entre as pacientes. Será que causa câncer? Engorda? Confira os principais mitos e verdades sobre a reposição hormonal feminina com a médica nutróloga doutora Jamie Benfica. Bom dia, Gui. Bom dia para você de casa. Hoje o tema abordado é um dos temas mais solicitados na minha caixinha de perguntas do Instagram. É um tema muito polêmico e que gera muita insegurança na maioria das mulheres. É a reposição hormonal e vou abordar os mitos. O primeiro mito: a reposição hormonal causa câncer. Isso é um grande mito. Esse erro conceitual ocorreu após um trabalho realizado em 2002 que fez um tratamento com hormônios retirados de éguas prenhas e hormônios sintéticos totalmente diferentes dos produzidos pelo corpo da mulher.
Quando usamos hormônios isomoleculares, ou seja, iguais aos produzidos pelo nosso corpo, a reposição hormonal não causa câncer. Outra pergunta: a reposição hormonal engorda, doutora? Esse é o segundo maior mito. Isso ocorre quando é usado hormônio sintético, diferente do produzido pelo nosso corpo. A reposição hormonal com hormônios isomoleculares, aliada à reeducação alimentar e à mudança do estilo de vida, auxilia no processo de emagrecimento. Mais uma dúvida: precisa entrar na menopausa para iniciar a reposição hormonal? Não precisa, gente. A reposição hormonal deve ser iniciada já na transição menopausal, assim que iniciarem os sintomas característicos da falta hormonal. Mais uma questão: minha mãe teve câncer de mama. Isso quer dizer que eu não posso fazer a reposição? A contraindicação é apenas para a própria paciente que teve o câncer. Sendo assim, o histórico familiar não contraindica. Sabemos que os hábitos de vida ruins, junto com a obesidade, são os maiores fatores de risco para o câncer de mama. A reposição hormonal precisa ser desmistificada, pois a realização da terapia com os hormônios corretos melhora e muito a qualidade da vida da mulher, melhorando a saúde óssea, mental e metabólica. Converse com o seu médico e, se necessário, inicie a sua terapia de reposição hormonal. Um grande abraço e um excelente final de semana. É hora de juntarmos forças e abraçar nossos vizinhos do Rio Grande do Sul. A sede da Massa FM em Gramado e do SCC-SBT em Lages e Florianópolis estarão recebendo doações, como agasalhos e roupas íntimas, roupas de cama, colchões, travesseiros e cobertores. Todos juntos pelo Rio Grande do Sul. Uma ferramenta de segurança capaz de oferecer proteção contra ameaças digitais. A assistência garante cobertura de perdas financeiras causadas por ataques virtuais e de responsabilidades legais decorrentes da violação de dados. Veja os motivos para contratar um seguro cibernético com a gestora patrimonial e de riscos, Roberta Franco. Olá! No programa de hoje vamos abordar uma ferramenta de segurança essencial para a empresa, incluindo clínicas médicas, odontológicas e escritórios de advocacia, o seguro cibernético. Vivemos conectados e essa realidade nos traz desafios. Dados sensíveis armazenados eletronicamente, como históricos médicos e documentos legais, exigem proteção máxima nesse cenário. O risco de ataques é uma ameaça constante. O seguro cyber surge como um escudo contra essas ameaças digitais. Ele é projetado para proteger não somente contra custos de recuperação digital, mas também contra a responsabilidade legal, decorrente de violação de dados em um incidente cibernético. Você pode enfrentar não apenas a perda de informações, mas também ações judiciais por danos causados a terceiros. Mas o que cobre especificadamente o seguro cyber? Políticas podem incluir a indenização por interrupção dos negócios, custos com notificação de violação de dados, despesas legais e custos de monitoramento de crédito para clientes afetados. Algumas apólices vão além, cobrindo extorsão e até mesmo a reconstrução de reputação. No Brasil, com a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, as penalidades para violação de dados podem ser severas, aumentando a necessidade desse seguro. É essencial que as empresas estejam em conformidade com a legislação e o seguro pode incluir a cobertura de custos para consultoria e conformidade. A seleção do seguro cyber certo depende de um diagnóstico cuidadoso. É vital avaliarmos o volume, o tipo de dados processados pela sua empresa, buscando sempre o auxílio de um especialista para entender como cada cobertura se encaixa nas necessidades do seu negócio, garantindo assim uma proteção sob medida. Proteger-se contra riscos é investir no futuro seguro do seu negócio, preservar sua saúde financeira e manter a confiança preciosa dos seus clientes. Para mais informações, me sigam no Instagram, @RobertaFranco. O Você Melhor de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e audiência em todo o estado de Santa Catarina. Conheça a Elevar Italínia, móveis planejados com exclusividade. Siga no Instagram. Acompanhe as nossas edições locais em Minas Gerais, Paraná e São Paulo. Para rever, escaneie o QR Code que está aqui na tela.
Você Melhor, os grandes especialistas passam por aqui. Nos vemos no próximo domingo aqui na tela do SCC SBT. Até lá!